Oi pessoal, nesse vídeo nós vamos conversar aqui sobre fatores que podem influenciar no estado nutricional do idoso, mas vou focar aqui na parte do funcionamento intestinal. Então, existe algo que acaba sendo frequente em pessoas idosas, que é a constipação intestinal. Ou seja, quando ocorre uma baixa frequência de idas ao banheiro para fazer o número 2, fazer cocô, né, evacuar. E essa não eliminação de fezes, ou essa baixa frequência, né, não é interessante. O ideal é que o intestino funcione de uma maneira ali regular, e isso faz parte mesmo até de deixar fluir, né, ali a dinâmica do dia a dia, pode interferir até mesmo no humor, né? Então, assim, não é algo banal, pelo contrário, influencia, bem como é às vezes um reflexo do estado interno de saúde de uma pessoa. Então, dito isso, aqui vocês vão ver 3 fatores que podem influenciar nisso. Antes da gente prosseguir, deixa um like, deixa um joinha aqui embaixo para mim, se inscreve no canal se você ainda não faz parte. Quem não me conhecia, eu sou nutricionista, então convido você a fazer parte do canal para acompanhar mais vídeos meus. Bem, o que pode acontecer é uma baixa. Eu não vou escrever todo o tópico para poder simplificar, né? Mas eu vou colocar aqui, ó, baixa água. E aí eu vou explicar o tópico para não demorar muito tempo olhando aqui para o quadro de costas para vocês. Então, quando eu digo baixa água, é referindo a uma baixa ingestão de água. Às vezes o idoso ele pode passar, né, a pessoa idosa, né, ela pode ter ali uma baixa percepção de sede ou uma menor percepção de sede do que há tempos atrás. Então isso pode contribuir para que no final do dia essa pessoa não tenha feito uma ingestão adequada de água. Fora outros fatores também, tá? Como às vezes o uso de determinadas medicações que podem estar influenciando nisso, né? Às vezes não é nem o idoso por ser idoso, pela idade em si, que está bebendo menos água porque sente menos sede. Às vezes é por outros fatores. Às vezes o uso de medicações, às vezes medicações que de alguma forma, por exemplo, possam ter um efeito diurético, e aí não tendo uma devida reposição dessa água, pode fazer com que haja um nível de desidratação, né, que vai repercutir mal em relação ao funcionamento intestinal. Então, qual é a dica? Ter uma boa ingestão de água. E aí é importante o raciocínio de fracionar o fornecimento dessa água ao longo do dia. Então, se é uma pessoa idosa que tem... Gente, eu estou um pouco aqui suando. Tá calor, verãozão, enfim. Deixa eu focar aqui em mim, acho que não sei se estava desfocando. Enfim, se estava desfocando, focou, né? Então, por exemplo, verão, calor, aproveitando, né? Tem que ter uma boa ingestão de água, porque principalmente quando é verão, quando tá calor, suor, a gente perde mais líquido por suor, enfim, então precisa ter essa reposição aí, tá? Então você ter, digamos, horários, né, para estar se lembrando de ingerir, a própria pessoa, se for lúcida, né, tiver autonomia para isso. Se não, ter uma pessoa que cuide desse idoso para poder estar fazendo o fornecimento dessa água de maneira satisfatória ao longo do dia, de maneira fracionada, bem distribuída ao longo do dia. Aí nós temos aqui mais um fator que é bem direto com a questão nutricional, né, de fato. A parte dietética. Por isso a importância do acompanhamento com o nutricionista. Eita, peraí, caiu o giz aqui. Então, assim, de preferência, né, que esse idoso ele faça um acompanhamento com o nutricionista para que haja um direcionamento sobre a questão alimentar. Opções alimentares, né, dicas nutricionais, para que não ocorra isso. Porque quando há uma baixa ingestão de fibras,
isso interfere diretamente no funcionamento intestinal. Por quê? As fibras, elas são nutrientes que, assim, tem um papel muito direto na função intestinal, que é de fazer com que o intestino funcione. Ajuda na formação do bolo fecal, né? E aí você vai tendo a formação daquele conteúdo e aí você sente a vontade de evacuar. Quando você tem uma baixa ingestão de fibras, isso vai ser dificultado. E aí é uma dupla aqui fundamental. Porque se você tem uma boa ingestão de fibras, porém pouca ingestão de água, você até tem ali o conteúdo de formação de fezes ou de, né, enfim, de conteúdo para eliminar. Só que quando você não tem água, aquilo fica ressecado. E fezes ressecadas, elas têm mais dificuldade para sair. E se saem, podem sair lesionando a mucosa. Então, é fundamental ter uma boa ingestão de água e uma boa ingestão de fibras. E aí, quando a gente fala em boa ingestão de fibras, gente, é realmente algo envolvendo a quantidade. Por isso que ter um nutricionista ali, ou uma nutricionista, é importante para justamente esse profissional avaliar como anda atualmente, né, a ingestão de fibras, se está muito longe do adequado, se ficaria muito difícil aumentar comendo, né? Por que eu digo isso? Porque existem suplementos. Então existem suplementos em pó que podem ser facilitadores nessa questão, porque às vezes o idoso ele tem dificuldade de comer muitas coisas que vão ter fibras para que chegue a uma quantidade satisfatória. E aí o que que faz? Fica de braços cruzados e deixa o idoso constipado? Não. Tenta melhorar o que dá, e aí o que não der, a gente pode recorrer para um suplemento de fibras alimentares. Entendeu? E o terceiro tópico, lembra que eu falei que seriam 3 tópicos? Pois bem. O terceiro tópico é a questão do sedentarismo. Que é aquela coisa, né? Novamente, a ideia é que esse idoso ele tenha autonomia para conseguir ir e vir dentro de casa, né? Então isso já vai ajudar bastante. Tanto que é uma prática recomendada, né? Nem que esteja com alguma pessoa acompanhando, se o idoso não tem essa autonomia toda, que tenha alguém então acompanhando para que esse idoso caminhe, pelo menos, faça caminhadas ao longo do dia, né? Para que não fique aquela pessoa sedentária demais. Porque essa movimentação também ajuda no funcionamento intestinal, tá? E aí tem outras questões envolvendo também, tá? O idoso, ele tende a ter um esvaziamento gástrico mais lento. Pera aí, gente. Voltando, porque aqui não vai ter edição não. A gente tá fazendo e vai postar sem edição. Então eu tava falando do esvaziamento gástrico, que no idoso é mais lento. Então o que que acontece? Quando o idoso come algo mais volumoso, né, em termos calóricos, essa refeição mais volumosa, ela realmente tende a demorar mais tempo ali no estômago, vai sendo digerido, né, mais vagarosamente do que se essa pessoa fosse mais jovem. Então, esse esvaziamento gástrico mais lento já contribui para que de repente a pessoa, né, no final das contas, acabe ficando com aquela sensação de empachamento, de estufamento, e aí bebe menos água, come menos fibras, e aí contribui para tudo que a gente vem falando. Ou seja, é necessário todo um acompanhamento. Nesse caso aqui, tudo que eu tenho falado envolve o profissional nutricionista para nortear ali do que pode ser feito para ajudar nisso. E lembrando que tudo que eu falei aqui, gente, vamos recapitular, esses 3 tópicos, baixa ingestão de água, baixa ingestão de fibras e o sedentarismo, isso aqui contribui para gerar a constipação intestinal em qualquer pessoa de qualquer idade. Não só para pessoas idosas. Mas é que no indivíduo idoso, por isso que o vídeo eu foquei nisso, né? Da constipação intestinal no idoso, porque existe uma tendência para que, por motivos, né? Que alguns eu citei, para que já haja uma baixa ingestão de água, para que já haja uma baixa ingestão de fibras, para que já haja um sedentarismo, entende? Então, como já há uma propensão para que haja essas questões,
talvez nós três juntas, mas uma ou duas, né? Com já essa propensão, então no indivíduo idoso esse cuidado é ainda mais redobrado. Então espero que esse vídeo tenha contribuído. Você pode compartilhar com outras pessoas, você pode deixar um comentário se você gostou. É isso. Obrigado pela atenção, vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.